Fernanda Torres tenta ridicularizar Nicolas, mas fica sem resposta. Fernanda Torres sempre foi conhecida por seu humor afiado e suas opiniões fortes. Com uma longa carreira na televisão e no cinema, ela nunca teve medo de expressar o que pensa, especialmente quando o assunto é política. Mas em uma entrevista recente, quando tentou ridicularizar Nicolas Ferreira, ela não esperava a reação do jovem deputado. O programa estava no ar e a entrevista seguia normalmente. Fernanda Torres e Nicolas Ferreira discutiam temas polêmicos como política, sociedade e valores. Fernanda, com seu jeito direto e irônico, fazia perguntas afiadas, sempre tentando desestabilizar o deputado. Mas Nicolas, com sua postura tranquila, respondia a todas as provocações com calma e argumentos sólidos. A conversa parecia equilibrada, até que Fernanda decidiu ir além. Ela queria colocar Nicolas contra a parede, e foi aí que tudo mudou. Com um sorriso no rosto e um tom de deboche, Fernanda fez uma pergunta carregada de ironia. Nicolas, você fala tanto de valores, de família, de Deus. Mas o Brasil não é um país religioso. Você não acha que está tentando impor suas crenças para todo mundo? A plateia soltou algumas risadas, esperando uma resposta rápida do deputado. Fernanda cruzou os braços e sorriu, certa de que havia desafiado Nicolas de forma inteligente. Ela esperava que ele tentasse rebater ou se defendesse. Mas Nicolas fez algo que ninguém esperava. Ele simplesmente ficou em silêncio. O estúdio inteiro ficou em expectativa. Nicolas não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Fernanda e permaneceu em silêncio absoluto. O sorriso dela começou a sumir. A plateia, que antes ria e esperava uma discussão, começou a perceber que algo diferente estava acontecendo. Fernanda, que sempre teve controle sobre suas falas e entrevistas, começou a demonstrar desconforto. Aquele silêncio não era fraqueza, era confiança e estratégia. E foi nesse momento que a situação começou a se inverter. Fernanda Torres não soube como reagir. Ela tentou quebrar o silêncio com outro comentário. Então, Nicolas, sem palavras, mas ele continuou calado por mais alguns segundos, mantendo um olhar firme e tranquilo. O público começou a enxergar a situação de outra forma. Antes, parecia que Nicolas estava sendo encurralado. Agora, a impressão era de que Fernanda estava perdendo o controle da conversa. A falta de resposta não era sinal de derrota, mas sim um sinal de inteligência e domínio da situação. Foi quando Nicolas finalmente falou, e sua resposta mudou tudo. Com a mesma calma de antes, Nicolas olhou para Fernanda e respondeu: Fernanda, quem impõe valores não sou eu, são os fatos da vida. Você pode discordar de mim, pode até debochar, mas no final, existem verdades que não mudam só porque algumas pessoas querem. Ele fez uma breve pausa e continuou. O Brasil pode ser um país diverso, mas não foi construído sem valores. A fé, a família e os princípios sempre foram a base dessa nação. O problema não é eu falar sobre isso. O problema é algumas pessoas quererem silenciar quem acredita nisso. O estúdio ficou em silêncio absoluto. Fernanda, que antes estava segura, agora parecia refletir sobre as palavras de Nicolas. Ela não tinha mais argumentos para rebater. O público, que antes ria e esperava uma provocação, agora olhava para Nicolas com respeito. Aquele debate, que começou com ironia e tentativa de ridicularização, terminou com uma lição de inteligência e respeito. Essa história nos ensina algo muito importante. Muitas vezes, as pessoas tentam ridicularizar aqueles que têm fé e valores. Mas a verdade não precisa de defesa agressiva. Ela se sustenta sozinha. O silêncio de Nicolas não foi fraqueza. Foi sabedoria. Ele não precisou se exaltar ou atacar. Apenas mostrou que, quando você tem convicção no que acredita, não precisa provar nada para ninguém. E você? Já passou por uma situação onde o silêncio foi a melhor resposta? Me diga por aqui.